28 de dezembro de 2020, um ótimo dia para você, começando por aqui a última semana de informações aqui neste ano de 2020 do Bom Dia Produtor. São 7h04, muito bom ter você na nossa companhia. Vamos começar juntos mais esta edição, trazendo para você o que é destaque no agronegócio nesta segunda-feira, pós-Natal. Espero que você tenha tido um Natal extremamente abençoado, aí, de muita fartura, de muita alegria. É hora da gente saber de informações agora. Bom, no programa de hoje nós vamos falar sobre as previsões para o mercado brasileiro de carne bovina. 2020 está sendo um ano de desafios para a nossa economia, mas o agronegócio mais uma vez se mostrou forte e tem se destacado nas exportações. Nós vamos falar também sobre a criação do FIAGRO, Fundo de Investimentos do Setor Agropecuário, que é uma alternativa para a captação de crédito ao Plano Safra. Já no setor da citricultura, a safra 2020-2021 da laranja teve a maior quebra dos últimos 30 anos. E entre os motivos estão as altas temperaturas e o pouco volume de chuva. E nós vamos acompanhar nesta edição também um balanço feito pelo presidente da Abra Leite, Geraldo Borges, sobre o setor leiteiro em 2020 e também os desafios para 2021. Bom, você já sabe que além disso tudo, você tem também informações sobre o mercado do boi gordo, sobre bezerro, previsão do tempo e muito mais. É agora no Bom Dia Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Bota pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear. Bom, a gente abre esta edição do Bom Dia Produtor falando sobre as exportações do agro brasileiro. 2020 não foi um ano fácil, você pecuarista ou agricultor sabe que muitos desafios tiveram que ser enfrentados para levar a sua propriedade adiante. Nós vamos acompanhar agora no quadro Tecnologia e Produção um balanço sobre a pecuária neste ano de 2020. A reportagem é da Kylie Rodrigues. O ano de 2020 foi marcado pela pandemia, que gerou crises econômicas em todo o mundo, com perdas de emprego, renda, principalmente no mercado interno. Entretanto, o setor do agronegócio brasileiro se destacou. Nos primeiros 6 meses, o crescimento foi acelerado, cresceu cerca de 5% se comparado ao mesmo período de 2019. O aumento se deve aos números das exportações, principalmente da proteína animal. Os grandes compradores da nossa carne bovina foram China e Hong Kong. Tivemos aí dentro do mercado pecuário uma grande valorização da arroba chegando aí a bater na casa dos R$300, uma grande valorização do preço dos animais de reposição, especialmente os bezerros, aí aumentando uma série histórica aí, em torno de quase 60% ao longo do ano, o preço no bezerro em comparação aos anos anteriores. Isso se deve por conta da retenção de fêmeas. No ciclo pecuário, o bezerro está valorizado. O pecuarista retém as fêmeas para aumentar a produção dos bezerros, o que gera a falta de animais, principalmente de vacas, no setor de abates, fazendo com que a indústria corra atrás de novilhos e bois para abastecimento do mercado interno. Em 2021, os custos de produção devem impactar o setor. Essa questão do custo aí impactou muito e tenderá a impactar aí no ano de 2021, né? Nós tivemos aí um preço, uma elevação no preço do milho, uma elevação no preço dos animais de reposição, e isso faz com que as margens aí tenham sido muito apertadas. Isso tende a acontecer aí no ano de 2021. Estima-se um grande volume de compra de milho pela China. A estimativa é que o país compre em torno de 20 milhões de toneladas adicionais do Brasil. Essa grande demanda de milho vai encarecer o custo de produção de quem trabalha aí com confinamento e com semi-confinamento, né? Temos que ficar
atentos aí a esses movimentos de mercado. Não podemos ficar na dependência apenas de 2 grandes compradores, como China e Hong Kong. Precisamos diversificar a nossa pauta de exportações. Acredito aí que mesmo com uma valorização da arroba, teremos aí um aumento também nos custos de produção, os insumos mais caros, e isso vai fazer com que o produtor trabalhe com as margens apertadas aí para o ano de 2021. De Campo Grande, Kaile Rodrigues. Vamos dar uma olhada agora nos valores da arroba pelo Brasil afora. Lembrando que nós não tivemos aí movimento na quinta e na sexta-feira, então esses dados ainda são finalizados na semana passada, mas é bom para que você tenha uma noção de como encerrou o valor da arroba em todas as regiões do país, para que a gente possa ter um norte aí de como será esta semana, a última semana de movimentação nos mercados neste ano de 2020. Antes, claro, tenho que lembrar você que os preços são para uma boiada comum à vista e livres de fundo rural. E está entrando aqui já na minha tela para você acompanhar. A primeira região é a região Sudeste, preços de São Paulo, Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Do qual vou só reforçar para você que esses dados ainda são da avaliação do dia 23, na quarta-feira, tá? Na região Sudeste, fechou a semana passada aí com alta de R$1 no Triângulo Mineiro, queda de R$2 no Espírito Santo. Vamos agora para a região Sul. Região Sul também fechou o movimento de queda de R$1,50 em Santa Catarina. Na região Centro-Oeste, a primeira tela que traz os preços de Goiás e Mato Grosso do Sul, nós não tivemos alterações nos preços, os preços mantiveram estabilidade no fechamento da semana passada. Na segunda tela do Centro-Oeste, que traz os preços do Mato Grosso, tivemos uma leve movimentação, apenas uma queda de R$2 no norte do estado. No Nordeste agora, também o movimento foi de estabilidade, não houve movimentação nos preços da arroba na semana passada, tudo sem alterações por lá. Vamos agora para a região Norte. Região Norte teve um movimento de queda de R$2 no Acre e no sul do Tocantins e também queda de R$3 em Rondônia. E a gente acompanha agora como foi o fechamento da cotação do bezerro Nelore ontem, com dados apurados pela Scott Consultoria. Bom, muita gente deve ter comido churrasquinho nesse Natal agora, né, nesse final de semana, e um churrasquinho fica muito bem acompanhado de uma mandioca, certo? Por você sabia que o Brasil já foi o maior produtor de mandioca? Atualmente ocupa a 5ª posição no ranking mundial com uma produção anual de 19.300.000 toneladas. É superado pela Nigéria, Tailândia, Congo e Gana. O repórter Mauro Andrade, lá no Paraná, conversou com pesquisadores do Instituto do Desenvolvimento Rural do Estado, onde a mandioca é pesquisada. Veja as novidades do setor. A mandioca tem a sua origem aqui na América do Sul e possui enorme importância na alimentação humana, principalmente em países de clima tropical. No Brasil, a mandioca é plantada em quase todo o território, mas o estado do Pará ocupa a primeira colocação no cenário nacional, seguido pelo estado do Paraná. Eu conversei com Mário Takahashi, ele é pesquisador do IDR Paraná, sobre a cultura da mandioca. Acompanhe. Aqui nós estamos falando sobre a cultura da mandioca, e a mandioca é uma cultura que é cultivada na região tropical do mundo, né? E os maiores produtores mundiais estão localizados no continente africano e no continente asiático, né? Então, a Nigéria, a Tailândia, o Congo, Gana são os maiores produtores mundiais, e em 5º lugar aparece o Brasil. E essa produção mundial, ela girou em torno, na última safra computada, 291 milhões de toneladas aproximadamente na safra 2017, que é o último dado disponível. No Brasil, a mandioca ela é cultivada praticamente no país inteiro, mas os estados que mais se destacam são Pará, seguido do Paraná, Bahia e demais estados, tá? Numa produção total
em torno de 19 milhões e 300 mil toneladas na última safra de 2019 e 2020. Tá? E no Paraná, com uma produção na última safra também ao redor de 3 milhões e 300 mil toneladas, o Paraná é um estado que se destaca principalmente pela sua produtividade, mas um detalhe que chama muita atenção é que 98% dos municípios paranaenses possuem dados cadastrados de área cultivada de mandioca, né? Ou seja, o estado inteiro cultiva mandioca, seja ela destinada à indústria principalmente, seja ela destinada ao consumo de mesa, né? Eu perguntei ainda ao Dr. Mário Takahashi sobre os desafios e as novas tecnologias que o IDR Paraná vem trabalhando para a cultura da mandioca. Em termos de tecnologia mais inovadora que assim, o IDR vem estudando, num primeiro momento nós temos essa cultivar aqui, que é a IPR B36, que é uma cultivar recém-lançada, que tem sido bem aceita pelo produtor, principalmente por algumas questões de precocidade, de produtividade e facilidade de arranquio. E uma outra tecnologia que o IDR vem trabalhando é a questão do plantio direto, né, como vocês podem verificar aqui, que é uma tecnologia que ainda razoavelmente ela é nova e muitos agricultores, muitos pesquisadores estão trabalhando em cima dela para que essa tecnologia se torne viável, porque ela ajuda muito a conservação do solo. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. Foi divulgado na semana passada uma previsão sobre a parcial das chuvas do primeiro trimestre de 2021 para o Rio Grande do Sul. Após um ano difícil em relação ao clima do estado, o início do próximo ano parece trazer situações mais amenas. Porém, os agricultores devem ficar em alerta em relação às suas produções. O nosso repórter Paulo Andrei conversou com o técnico do Emater sobre o assunto. Acompanhe aí. A safra de verão aqui do estado do Rio Grande do Sul iniciou este ano com uma característica da diminuição das precipitações. Isso nós já observamos então algumas perdas na produtividade da cultura do milho e agora então houve um atraso na implantação da cultura. Mas com a divulgação dos novos prognósticos de chuvas pelo menos para os próximos 3 meses, janeiro, fevereiro e março, a tendência é que as chuvas se regularizem para a nossa região. Com algumas estimativas, assim, de média um pouquinho acima da média de precipitações, um pouquinho da média dos últimos anos, mas isto para nós não quer dizer que não ocorram alguns períodos de veranico, ou seja, períodos mais prolongados onde as chuvas diminuem e acabam se concentrando então mais numa precipitação mais volumosa. Então, quais são as recomendações para os agricultores que têm algumas culturas para implantar? Nós temos agora o feijão segunda safra, talvez concluir alguns cultivos da soja e temos todo o milho que vai ser colhido, tanto milho para silagem, milho grão, que pode ser utilizado nessas áreas então para a implantação de uma nova cultura. Então, orientamos a Emater aqui do estado do Rio Grande do Sul, junto com a Secretaria de Agricultura do estado, está orientando os agricultores a observarem, principalmente, a curto prazo, escalonar então a época de semeadura para nós não ter todas as nossas lavouras no estágio reprodutivo, principalmente pode faltar alguma precipitação. Então, nós temos que utilizar algumas cultivares de ciclo diferente quando isso é possível. Então também implantar essas culturas com condições adequadas de umidade do solo. Para quê? Para garantir uma boa emergência dessas culturas. E também dar ênfase de agora em diante no controle e principalmente no monitoramento de pragas e doenças para nós não perdermos produtividade das lavouras. E a longo prazo, então, e já estamos trabalhando muito aqui no Rio Grande do Sul, é dar preferência, então, para o plantio direto na palha, e com isso nós temos que construir o perfil do solo para nós armazenar água no solo, então é uma prática interessante, e isso entra, então, a prática de rotação de culturas, observar, então, a longo prazo, nós poder fazer essa rotação de cultura. Observar muito a questão do solo, né, ver se está compactado e, quando necessário, fazer a descompactação para que as plantas possam desenvolver melhor as raízes, buscar mais água nos momentos de
diminuição das precipitação. E também quem tem irrigação, aqui nós temos bastante trabalho com irrigação, grandes lavouras, hortaliças e fruticultura, então utilizarmos a água racionalmente. Bom, plantas invasoras prejudicam não somente pela competição por recursos naturais com a lavoura, mas também por ser meio de manter pragas e doenças no campo. Vamos saber mais detalhes e como evitar esse problema na reportagem do Valdir Pacheco. Pesquisadores verificaram que a persistência e a alta dispersão de plantas daninhas com resistência a herbicidas na área de cultivo são capazes de favorecer a sobrevivência de pragas e doenças que ameaçam diversas culturas no Brasil. Isso foi demonstrado para a lagarta do cartucho, em lavouras de milho, durante uma pesquisa da Embrapa Milho e Sorgo. A pesquisa demonstrou que a sobrevivência e a biomassa da lagarta foram significativamente maiores em capim pé de galinha, milho, sorgo selvagem, tanto em laboratório como em casa de vegetação. Por outro lado, a boa notícia é que buva, trapoeraba, capim amargoso e caruru foram as plantas menos adequadas para o desenvolvimento da lagarta, ou seja, não são plantas hospedeiras adequadas para a praga no campo. Além da capacidade adaptativa desta lagarta, os resultados sugerem que sua persistência no campo pode estar diretamente relacionado à ineficiência no controle de plantas daninhas durante a entre-safra, reforçando então a importância no manejo integrado de pragas e ervas daninhas durante esse período. De acordo com a Embrapa Milho e Sorgo, o manejo de plantas daninhas durante a entre-safra é prática negligenciada por muitos produtores. Devido à ausência de culturas de interesse agrícola durante alguns meses do ano, áreas de lavoura são deixadas em pousio, sendo dessecadas próximo à data de plantio da nova safra. A preocupação dos pesquisadores é que durante todo esse período, plantas daninhas podem se desenvolver, completar seu ciclo de vida e aumentar seu banco de sementes. Esse fato pode ocasionar prejuízos econômicos aos produtores, pois implica maiores gastos com herbicidas e perda de eficácias desses produtos na dessecação, além de aumentar a incidência de plantas daninhas durante o desenvolvimento da cultura, devido ao aumento do banco de sementes. Daí a importância que os produtores realizem o adequado enfrentamento do problema, adotando as estratégias de manejo, seguindo as diretrizes do manejo integrado de plantas daninhas, que consiste na integração de diferentes métodos de controle, levando em consideração a realidade local. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. São 7 horas e 24 minutos, é hora do nosso primeiro intervalo comercial aqui nesta edição do Bom Dia Produtor. E é hora de lembrar você que a sua participação é extremamente bem-vinda. Você pode participar pelo 99863.001, prefixo 67, ou também para você que está ligado lá no Facebook, participe pela página do Canal do Boi, por onde a gente está ao vivo também. No próximo bloco nós vamos falar sobre as previsões para o mercado brasileiro de carne bovina e também sobre a criação do FIAGRO, o Fundo de Investimento do Setor Agropecuário, que é uma alternativa para a captação de crédito ao Plano Safra. E está chegando por aqui também a primeira previsão do tempo desta edição. Vamos saber como é que fica o tempo na região centro-oeste do país nesta segunda-feira. Eu volto já. Estamos de volta. O Brasil é hoje o maior exportador de carne bovina do mundo. E esse mercado ainda pode ser muito explorado através do aumento da nossa produção, que tem projeção feita pelo Ministério da Agricultura, que em 2030 deve atingir 11 bilhões de toneladas. E cuidados como a sustentabilidade e bem-estar animal, melhorando assim a nossa visão do mundo perante o nosso produto. Vamos saber mais informações sobre este assunto acompanhando a análise do João Pedro Cuti Dias. Os dados apresentados pelo Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento, referente à questão da produção de carnes no Brasil, eles são extremamente interessantes para serem avaliados. A carne bovina, eles trabalham com uma produção em 2020 de 9.880.000 toneladas. E projetando para os próximos 10 anos, ou seja, até 2030, nós chegaríamos a 11.481.000 toneladas.
O grande fator que pode puxar mais esse volume seria o mercado externo. Esse ano, para 2020, eles trabalham com 2.562.000 toneladas de carne exportadas. Tudo vai ser conseguidíssimo. Porém, eles projetam o dobro para daqui a 10 anos. Então, nesse momento, dá para notar a importância das exportações para o setor da carne bovina. Ou seja, o Brasil tem que fazer o dever de casa, tem que controlar, acabar com a fitose como acabou, manter um controle sanitário rigoroso, evitar outros problemas de doenças no rebanho bovino, melhorar a produtividade, cuidar do bem-estar animal, e somando tudo isso, mostrando ao mundo que a nossa pecuária é uma pecuária sustentável, ou seja, tem uma pegada de carbono pequena e muitas vezes quase zero, como no caso da carne de carbono neutro, que é possível fazer isso, e usar a microbiota do solo para fazer um trabalho de incorporação desse carbono via matéria orgânica do solo, via raízes, via esterco, uma série de fatores que o setor da pecuária, a produção de gado de corte é possível fazer. Nós teríamos condições de manter o que já foi conquistado no mercado, especialmente o mercado chinês e outros mercados que nós não temos uma participação maior, como o caso do Japão, Coreia, a própria União Europeia, com o acordo do Mercosul, a União Europeia abriria um mercado para a carne brasileira. Nós vamos ter que fazer um trabalho muito bom de divulgação lá fora, mostrar como nós produzimos essa carne, que é basicamente em cima de capim, e você usa o pouco que usa de grãos na reta final, ou seja, nos 10% do gado que é abatido, usando terminação do confinamento. Então, tudo isso é somatório, nós temos que mostrar ao mundo e brigarmos para manter a nossa posição de destaque, que hoje é o maior exportador de carne bovina do mundo, somos nós, os brasileiros, e trabalhar para melhorarmos, não só exportarmos carne industrial, mas trabalhar para chegar na carne gourmet, vender corte traseiro, recuperar o mercado europeu, enfim, o dever de casa é grande. Isso só vai ser feito se a cadeia trabalhar integrada. Produtor, frigorífico, trade, exportadores e o governo ao lado. Somando toda essa cadeia, nós temos condição de manter isso e, quem sabe, não apenas dobrarmos a exportação, mais do que dobrarmos, passar para 6, 7 milhões de toneladas. O mercado mundial vai comprar, especialmente os asiáticos que estão crescendo de renda, estão aprendendo a comer carne vermelha, no caso do chinês, mas tem outros países que têm um potencial muito grande, Malásia, Indonésia, Vietnã, enfim, países que estão com a economia em evolução e que tem uma classe média, tem uma classe que tem poder de compra, que poderia ser a grande cliente da carne do senhor que a senhora produz. Presta atenção nessa receita: água, lúpulo, malte e cevada. Você já sabe o que a mistura desses ingredientes produz, não é mesmo? E quem não gosta de uma boa cervejinha gelada? Agora, você já imaginou uma formulação diferenciada que utilize na base de produção plantas aquáticas? A reportagem que você vai conferir agora mostra que isso é possível. Como desdobramento de um projeto que está sendo desenvolvido pelo Instituto Senai de Inovação Biomassa, em parceria com a CTG Brasil, para a produção de biocombustível através do uso de plantas aquáticas, os pesquisadores descobriram algo no mínimo interessante. É que uma das espécies colhidas nos rios da região possuem grande quantidade de amido e podem ser utilizadas na produção de cerveja. Inicialmente, esse projeto da cerveja, ele foi um subprojeto, do projeto do desenvolvimento do biocombustível. Nas práticas e rotinas de laboratório, utilizando uma daquelas plantas que eram umas plantas mais abundantes aqui na nossa região, que é a Tifa domigense, uma planta considerada invasora, forma ilha flutuante e acaba acarretando problemas na hidrelétrica, percebemos que essa planta tem uma grande quantidade de açúcares, em amido, que estão disponíveis para transformação em açúcar e, porventura, uma fermentação para cerveja. Fizemos um teste preliminar, utilizando 13% em substituição do malte, e com a Tifa domigensis, e ficou um resultado impressionante. Nós tivemos características, ela não alterou sabor
e nem as propriedades organolépticas de um estilo que foi feito, que foi uma Cream Ale, mas ela deu corpo e teve manutenção de colarinho da cerveja. No laboratório do Instituto, várias análises são feitas para comprovar a qualidade do amido que é extraído da macrófita. Nesses 2 laboratórios em si, nós fazemos a parte da fermentação, que seria já a utilização da levedura, que aqui nós também conseguimos avaliar o potencial de uma levedura, para ser aplicada na macrófita, que será utilizada no carboidrato que ela tem a liberar e assim produzir o etanol. Aqui nós temos um reator de 100 litros e na outra sala nós temos reatores de menor volume, onde nós conseguimos assim avaliar os parâmetros que são utilizados na fermentação e só após trazer, aumentando a escala para utilizar nesse reator de 100 litros. Quanto tempo dura mais ou menos esse processo? Então, a fermentação varia até com a utilização da levedura, matéria-prima utilizada, mas pode ser levado em torno de 24 até 72 horas de fermentação. Depois do que o Bruno falou pra gente lá no laboratório, agora eu tô com o Fernando aqui numa cervejaria para ele explicar pra gente na prática como que é esse processo de produção, né, Fernando? Você tem aqui a levedura, você tem os ingredientes aí que são utilizados, inclusive a tifa que substitui o amido, né? Isso, Zé. Aqui então a tifa, nós temos aqui o farelo já, essa aqui já é a tifa coletada, né, em campo, com já feito o processo de desidratação e o processo de moagem. Então aqui ele está na granulometria para entrar já na panela para o feitio da cerveja, da tifa, do Tifus Beer, né, que ficou batizada essa cerveja. Certo, aí ela vai substituir um pouco daquilo que a gente está vendo ali, que é o amido, que está ali também nesse outro frasco na parte de baixo, é isso? Exatamente. Então a ideia do projeto é substituir parcialmente o amido, né? A primeira receita ela foi feita com uma substituição de 13% do amido, e a segunda receita foi feita, a segunda formulação, com uma substituição de 30%. Por quê? Porque a gente queria, além de colocar o maior agregado na cerveja, a gente queria não desperdiçar a casca. Na formulação de 13% foi feito com a tifa limpa. Para não perder, a gente colocou ela com casca. Mas percebemos que a casca era um pouco tanínica e alterou um pouco o sabor da cerveja. Então ainda está sendo feito ainda uma pesquisa, um trabalho para saber qual é a quantidade ideal para fazer essa substituição. Exatamente. Pelas características que ela agregou na cerveja, que é retenção de colarinho e aumento de turbidez, o pessoal da cervejaria estão pensando numa cerveja mais encorpada, como uma IPA ou uma Weiss, mesmo uma APA. Então novos testes agora serão feitos a partir do ano que vem. Através de uma parceria firmada entre o Instituto e algumas cervejarias artesanais, os novos testes mostrarão o sabor que melhor agrada ao paladar do degustador da nova cerveja. A primeira cerveja que saiu, ela saiu legal, ela saiu com uma cremosidade bem legal. Ela ficou só um pouco mais turva do que o esperado, mas o sabor dela agradou bastante. A gente ofereceu ela para algumas pessoas provarem e teve uma aceitação legal. A partir de resultados prévios que o Nicanor fez, né, da utilização da tifa, nós estamos explorando um percentual maior para a gente tentar enxergar qual o potencial que ela pode oferecer no processo de fazer cerveja. De forma geral, ela conseguiu contribuir à aparência e à persistência de espuma, né, sem mudar a característica de sabor que o estilo exige, né, que cada estilo exige um aroma, um sabor, uma cor, um teor alcoólico, um amargor específico. Então ela conseguiu agregar algumas variáveis dentro da cerveja e mantendo o sabor dela característico dentro daquele estilo. O projeto de pesquisa para o desenvolvimento desse novo conceito de cerveja depende ainda de recursos em parceria com o Easy Biomassa para o refinamento da formulação específica da tifa. Mas no que depender do sabor, esses recursos estão garantidos. Um brinde. Tifus Beer. E assim eu encerro essa matéria deliciosa de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, José Cunha. Sacrifício danado pro Zé Cunha fazer essa matéria, ô tristeza, viu? A Câmara dos Deputados aprovou na semana passada a criação do FIAGRO, o Fundo de Investimentos do Setor Agropecuário.
O fundo é uma alternativa de captação de crédito ao Plano Safra, por exemplo. Walter Puga Júnior conversou com o autor do projeto, o deputado Arnaldo Jardim, da Cidadania de São Paulo. Acompanhe a entrevista. E a Câmara dos Deputados aprovou, às vésperas do Natal, projeto do deputado Arnaldo Jardim de São Paulo, que propõe a criação de fundos de investimento para o setor agropecuário. O autor do projeto está aqui comigo, o deputado Arnaldo Jardim, e eu pergunto, obrigado por ter aceito o convite, deputado, vamos explicar o que é essa proposta do FIAGRO. Nós estamos muito animados com esta decisão da Câmara. Este projeto que eu pude apresentar não surgiu da minha cabeça. Ele foi amadurecido ao longo de tempos em que nós dialogamos, primeiro com o setor produtivo, o setor agropecuário, com as diferentes entidades. Discutimos também com fundos de investimento, com um conjunto de entidades do mercado de capitais que sabem o potencial do setor agropecuário brasileiro. Eu me permito, Walter, comentar que esta proposta tem muito a ver com aquilo que é a nova lei de financiamento do agro, quando nós definimos e consolidamos a CPR, as cédulas dos produtores rurais, quando nós instituímos o patrimônio de afetação, e nós estamos vendo o perfil do financiamento do setor ser alterado. Você, há muito tempo, lida com o segmento, eu também, e nós nos lembramos do período em que todo o dinheiro de financiamento para custeio e para investimentos vinha exatamente do Plano Safra. Hoje, esse plano é importante, mas ele corresponde a cerca de 30% dos recursos que se usam hoje para o setor se colocar em movimento. Outro 30% vem das chamadas operações de barter, negociação que existe entre o produtor e o fornecedor de implementos ou de insumos agrícolas. Outros 30%, o próprio setor consegue se financiar. E o Plano Safra, o juro oficial, corresponde a 30% daquilo que hoje move a economia. Este Plano Safra, os juros controlados, nós queremos cada vez mais fazer com que eles fiquem exatamente disponíveis para o pequeno agricultor, para a agricultura familiar. E nós estamos avançando para que o setor tenha nova forma de financiamento. E o nosso fundo aprovado, Fundo de Investimento do Setor Agro, é quem fará essa diferença. Vamos lembrar que a proposta do FIAGRO para o investidor, deputado, ela não teria IOF, ou seria isenta de IOF, aquele imposto sobre operações financeiras, pelo menos sobre o lucro, né? E imposto de renda sobre proventos de natureza desse investimento. Para o investidor é muito fácil, deputado? Isso não é nenhum privilégio. Esta regra é a regra que existe para todos os fundos de investimento. Porque muitas vezes há um certo preconceito do setor agro, e alguém ouvindo você falar assim, olha, então não vai pagar IOF e vai pagar o imposto de renda quando vender a cota. Essa é a regra que tem para todos os fundos, mas não tinha para fundos de investimento no agro. Deputado, faltam agora algumas regras, alguma regulamentação após a aprovação dessa proposta. Para que isso seja concretizado, vamos esperar muito tempo ainda? Bem, essa sua pergunta é muito importante. Foi aprovado na Câmara. Nós agora vamos aprovar no Senado. Acho que podemos fazer isso muito rapidamente. Eu consegui que na Câmara nós aprovássemos em um mês. No Senado, nós poderemos ser ainda mais rápido, porque essa discussão amadureceu muito na própria Câmara. Agora, nós temos uma série de regulamentos, uma série de disciplinas que existem para os fundos imobiliários. E a forma como nós aprovamos, nós entramos dentro do capítulo de fundos de investimento. Então, a boa notícia, Walter, é que esta regulamentação pode não ser necessária numa série de aspectos,
nós vamos usar a regulamentação que já existe para os fundos de investimento e que serão aplicados agora nos fundos de investimento do agro, no FIAGRO. Bom, você acaba de ouvir o deputado Arnaldo Jardim, autor da proposta do FIAGRO, né? Fundo de Investimento no Agronegócio, que rapidamente caminha pelo Congresso Nacional e a perspectiva é de que logo mais teremos mais essa possibilidade de financiamento. Agradeço a entrevista do deputado federal Arnaldo Jardim, de São Paulo, que propôs a criação do FIAGRO, que passa agora pelos deputados e pelos senadores. Walter Puga Júnior, de São Paulo, para o SBA. Bom, chegou a hora do Cemex Destaca. Hoje você vai conhecer o touro Belmont FIV EAO. Acompanhe aí. Cemex Destaca. Belmont FIV EAO. Touro exemplo de Nelore eficiente. Destaque para alto desempenho em ganho, habilidade materna, precocidade e características de carcaça, como AOL e acabamento. Belmonte foi o terceiro colocado em seu grupo na prova de eficiência do PENAT. Seu consumo alimentar residual de menos 1,601 conferem a Belmonte uma das maiores eficiências desta edição da prova. Belmonte é um Nelore completo, obtendo maior ganho com menor ingestão de alimentos, carcaça precoce, com alto rendimento e pai de fêmeas com alta habilidade materna. Baixe o app Cemex Brasil nas principais lojas de aplicativos e confira mais informações sobre essa máquina da pecuária nacional. Bom, e tem mais um intervalo comercial chegando por aqui. Antes da gente anunciar o que vem no próximo bloco, deixa eu dividir com você aqui as mensagens que estão chegando pra gente via WhatsApp. Dá uma olhadinha, põe na tela aqui para mim, ô diretor, ó. A Janicléia Machado, de Aurora, do Tocantins, mandou uma mensagem para a gente aqui. Agora há pouco estava passando uma reportagem sobre plantas daninhas. E ela mandou uma mensagem aqui, ó, dizendo que na reportagem foi mencionado o manejo integrado de plantas, o famoso MIP. E ela gostaria de receber mais informações sobre esse manejo e aprender mais sobre. Ô, Janicléia, eu vou entrar em contato com você daqui a pouco, depois do programa. Vou te passar aí algumas informações para que você possa ter mais conhecimento a respeito deste assunto. E mesmo assim, e antes disso, agradeço demais a sua audiência e o carinho da sua mensagem, tá? E permaneça ligado aqui sempre na programação do Canal do Boi. E para você que não participou ainda, tá aqui na tela, 998631001, para você mandar a sua mensagem também. Lembro que nós estamos ao vivo também pela página do Canal do Boi lá no Facebook, por onde você pode participar. No próximo bloco, nós vamos falar sobre a quebra da safra 2020-2021 da laranja no Brasil, que deve ser a maior dos últimos 30 anos. Entre os motivos estão as altas temperaturas e o pouco volume de chuvas. Eu volto já. 7h47, já estou de volta. E como adiantei no intervalo para você, a safra 2020-2021 de laranja deve registrar a maior quebra dos últimos 30 anos no Brasil. É o que diz o Fundecitrus, o Fundo de Defesa da Citricultura. A entidade também destacou que a produção de cítricos no Brasil é altamente sustentável. Veja os detalhes na entrevista feita pela jornalista Sara Kirchhoff. Isso mesmo, eu converso com Juliano Aires, gerente do Fundecitrus, que está conosco pela internet, falando de Araraquara, interior de São Paulo. Juliano, primeiramente, seja muito bem-vindo ao Canal do Boi. E eu começo te perguntando sobre essa última estimativa de safra do Fundecitrus. Ela mostra que a produção deve ser 18 milhões e 500 mil caixas menor do que a previsão anterior. É isso mesmo? A que se deve isso? Bem-vindo mais uma vez. Olá, Sara, é um prazer estar com vocês aí no Canal do Boi, né? É uma satisfação poder estar levando a mensagem para os citricultores. Realmente, esse ano nós tivemos uma quebra muito grande, né? Da previsão inicial, uma quebra de 6,4% que nós tínhamos estimado, e se nós compararmos com a safra anterior, é mais de 30%. É a maior queda de um ano para o outro nos últimos 30 anos. E isso aí foi uma coisa inesperada, né? A condição de clima, efeito da laninha, foi muito marcante na citricultura. Nós tivemos temperaturas muito altas, principalmente em setembro, outubro, um déficit hídrico marcante, má distribuição das chuvas, e isso tudo culminou com essa redução da safra. Nós estamos indo no meio da colheita, cerca de 60% da safra já foi processada, mas tem uma boa parte ainda que está sendo processada,
e foi uma questão inesperada, não só em citros, como em várias outras culturas, né, essa questão climática nesse ano. Juliano, e a próxima safra de laranja no Brasil, né, de cítricos de um modo geral, então ela já está prejudicada? Só para relembrar, a nossa safra atual, ela diminuiu em função de 2 pontos fundamentais, né? O tamanho, o peso da fruta reduziu. Nós tínhamos estimado que era 159 gramas, ele está dando a média 156, né? É um número ainda preliminar. E a taxa que ocorre no pomar, por diferentes problemas mecânicos, mesmo causa natural, ou mesmo em relacionado a pragas e doenças, que era de 16, 17% no passado, esse ano está acima de 21%. Então, parte da fruta nem foi colhida, em função da seca. A safra do próximo ano, as chuvas começaram tardiamente, né? Mas final de novembro, dezembro, vai depender muito do clima, agora até o período do verão, até o outono, né? Mas, em parte, somente 30% dos pomares são irrigados. Alguns desses pomares estão em áreas que sofreram muito com a seca, principalmente a região centro do estado, norte, noroeste e até o Triângulo Mineiro, né? Então essas árvores, elas perderam parte das folhas, o sistema radicular também, ele é reduzido numa situação dessa. Então, numa situação de estresse muito grande que as laranjeiras sofreram, é de se esperar que a próxima safra não seja uma grande safra, mas ainda é preliminar, nós temos que esperar as chuvas e como que será o comportamento climático nesse final de ano e começo do próximo ano. Juliano, a gente sabe também que o Fundecitrus monitora, né, a questão do greening, que é a pior doença da citricultura hoje. Como é que está o avanço do greening na citricultura no Brasil atualmente e também de outras doenças aí desse setor? O greening é uma doença de difícil controle, já que não tem cura, né? Ele tem um inseto transmissor, né? Um psilídeo, um pequeno inseto de 2 milímetros, que nós monitoramos no estado todo, temos mais de 30 mil armadilhas instaladas, que serve de orientação para o citricultor o momento crítico de se controlar. Para se obter sucesso do greening, tem que se fazer um trabalho, como é feito com a dengue, integrado, com união. Isso o Fundecitrus tem feito principalmente um trabalho junto com os pequenos e médios citricultores, porque eles trabalham num conceito de condomínio, de consórcio. A doença, ela cresceu nos últimos anos, ela saiu de patamares de 18%, 19%, atingiu 20,87% no último levantamento de 2020. Mas se a gente comparar com o nosso principal concorrente, a Flórida, que a doença chegou praticamente no mesmo momento, aqui foi em 2004, lá na Flórida em 2005, eles têm 90% das plantas doentes, enquanto que no nosso caso, uma em cada cinco plantas tem um sintoma da doença. Nós temos conseguido manter a doença ainda em níveis viáveis para que mantenha a citricultura competitiva. Então é uma ameaça, a pesquisa tem evoluído ano a ano para aperfeiçoar o manejo, não temos ainda uma planta resistente ou a cura para a doença, mas a citricultura vem se modernizando e tem enfrentado o greening, eu diria, com rigor, determinação. O ano passado nós tivemos a maior produtividade da história da nossa citricultura, mesmo com a presença do greening. Esse ano a produtividade caiu, né, mas muito em função da questão climática. Claro. Bom, Juliano, você de certa forma respondeu um pouco dessa pergunta já, mas eu queria focar um pouco mais. Você falou em competitividade e aí do seu lado eu estou vendo uma outra palavrinha muito importante também, que é sustentabilidade, que é uma bandeira levantada pelo setor. Então, de que forma que a citricultura brasileira vem trabalhando para ser mais competitiva e também sustentável? A nossa citricultura, em termos de laranja para suco, mesmo produção de limão, Tahiti também, ela é referência, né? É a citricultura mais competitiva do mundo, né? E dentro de um conceito que a gente tem a preocupação social, ambiental, também, né? Econômica. Então a citricultura evoluiu muito nos últimos anos. Nós estamos buscando formas de utilizar
os insumos cada vez de forma mais inteligente. Por exemplo, toda a produção de muda hoje em ambiente protegido. Isso aí permite que as plantas que sejam plantadas sejam realmente saudáveis. A irrigação que se usa é por gotejamento, que utiliza o mínimo possível de água e o adubo vai junto, a fertirrigação. O controle de pragas e doenças reduziu sensivelmente a quantidade de ingrediente ativo e de água que é usada nas pulverizações, usando produtos mais sustentáveis. Enfim, o momento da aplicação de cada dia ele é mais preciso, para que não ocorra desperdício. E o Fundecitrus está criando uma série de aplicativos para os citricultores, para que ele tenha acesso a todas as informações de quando controlar, qual que é o melhor volume de calda aplicar, quais são as opções de produto. E isso tudo tem tornado a nossa citricultura cada vez mais competitiva. A pesquisa, além do Fundecitrus, nós temos uma rede de pesquisa aí, as universidades, a Unesp, a USP, o Instituto Agronômico, a Embrapa, né, tem contribuído muito para que a citricultura esteja na vanguarda aí do conhecimento, né? E os citricultores também, existe um trabalho muito forte de transferência de tecnologia, que assim que a informação ela é gerada, ela chega rapidamente ao citricultor. Então, nós perseguimos que a citricultura nossa continue sendo a mais competitiva e de uma forma inteligente, saudável, sendo sustentável. O mercado mundial e brasileiro busca isso, né? Um ponto muito importante que eu gostaria de ressaltar, que de cada 3,5 hectares que existem na área citrícola, 2,5 hectares são de citros e 1 é de área de reserva, né? Então hoje a nossa citricultura ela é muito equilibrada, ela tem as áreas de reserva, os animais, os citros são plantas perenes, né, que ajudam a captar o carbono. Então a citricultura ela é referência não só pela produtividade e competitividade econômica, mas sim pela sua sustentabilidade. Nenhum país no mundo, a citros é produzida em cerca de 130 países. Tem uma área de reserva legal, como existe aqui no estado de São Paulo e no sul de Minas Gerais, né, que faz parte do cinturão citrícola. Então nós temos orgulho de ser um exemplo para o mundo em termos de sustentabilidade. Tá certo, Juliano. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui conosco. Um prazer falar com você. O prazer é nosso e vale ressaltar que nós somos um dos principais geradores de emprego, né? A citricultura traz muita prosperidade, né? Importante. E um grande abraço para todos os citricultores e a sociedade. Obrigado pela oportunidade de trazer as últimas informações da área de citros. Nós que agradecemos. Importantíssima também essa informação. Esse foi então o Juliano Aires, ele que é gerente-geral do Fundecitrus, o Fundo de Defesa da Citricultura. É com vocês. E os cafés especiais têm registrado nos últimos 15 anos um aumento expressivo na demanda mundial, em média de 12% ao ano. E um dos motivos para essa alta é o paladar cada vez mais exigente dos consumidores. Acompanhe os detalhes na reportagem do Mauro Andrade. Nós estamos na Aviva Cafés Especiais de Londrina, que ficou entre as 10 melhores cafeterias do Brasil no Desafio de Torras 2020. Nós vamos conversar com Gustavo Cera, que além de produtor de café, é mestre de torras e doutor em cafés. Gustavo, para começar falando em termos de qualidade, qual a diferença de um grão de café comum para um grão de cafés especiais? Bom, o caminho é um pouco longo, né, para sair do grão tradicional comum, né, para um café especial. Vai desde o plantio, escolha da variedade, local que é plantado, manejo agronômico, colheita, secagem. Então são vários passos para chegar num grão especial. Além dos cuidados na lavoura, com os tratos culturais fitossanitários, colheita e secagem, o grão especial exige uma torra adequada para manter os atributos de sabor e fragrância da bebida. A torra ideal ela tem que obedecer a um perfil, né? Então esse perfil a gente vai respeitar umas fases e os tempos corretos, de acordo com cada lote. E a gente prova cada perfil que a gente desenvolve e elege qual que seria o melhor para cada lote.
Então, assim, cada lote nosso tem um perfil de torra específico. Não é a mesma torra para todos os cafés. Após a torra adequada, o grão é moído e pesado e o preparo do café é feito com água a temperatura de 94 graus. Feito uma torra de qualidade, né, o passo seguinte seria extrair esse café de uma forma correta. A gente fazer o café da melhor forma possível, né? A gente respeita a granulometria e o tempo final de extração, que são fatores essenciais, o mínimo para você atingir um café de qualidade e expressar toda a qualidade que o produtor fez, passou pela parte da torrefação até chegar à xícara do consumidor. Aumenta o número de consumidores que desejam produtos de maior qualidade com métodos de preparo que realcem a fragrância e o sabor da bebida. Este perfil de consumidor está aumentando no país. Em relação ao consumidor, hoje o consumidor brasileiro, mais ou menos, ele tem um aumento assim, de consumo anual de 10 a 12% ao ano de aumento de consumo de café especial. Enquanto que do café comum, ele é bem menor do que esse aumento do café especial, que está muito maior do que o café comum. Todos esses cuidados se traduzem em valor agregado. Uma saca de 60 quilos de café comum é vendida em torno de R$ 600. Já a saca com grão especial custa no mínimo o dobro desse valor e pode atingir valores bastante superiores em caso de grãos premiados. Um café comum commodity para exportação é em torno de R$ 550 a R$ 600. Enquanto que um café especial com pontuações altas, com notas sensoriais, por exemplo, de frutas, com corpo muito alto, uma acidez muito boa, então que tem atributos, ele vai ter uma pontuação mais alta e com isso o produtor vai poder vender uma saca de café, por exemplo, a R$ 1.000, R$ 1.500. Tem produtor que consegue chegar até R$ 3.000. O recordista, por exemplo, mundial, ele vendeu a saca de café a R$ 730 mil, uma saca de café. Então vai desde R$ 1.000 até 70 mil, 700 mil. E você vai conhecer agora uma tecnologia que permite a limpeza do pasto de resíduos vegetais, com o grande diferencial de ser uma tecnologia sustentável, amiga e aliada do meio ambiente. Veja as informações da TritoCap. O produtor rural brasileiro sabe que o uso de máquinas e implementos é fundamental tanto na pecuária quanto na agricultura para trazer resultados positivos e compensatórios. Com um mundo cada vez mais inovador, o campo adota modernidades que melhoram grandemente a produtividade e agilidade no trabalho. É o avanço tecnológico a serviço do agronegócio. A TritoCap é uma dessas ideias que atende às necessidades para quem busca tecnologia resultante, um novo conceito na limpeza diária, de modo sustentável. O projeto da trituradora TritoCap é do empresário César Mari, da Petrotec, empresa que há 25 anos é especializada em equipamentos para construção civil. César é agricultor em João Pinheiro, noroeste de Minas Gerais, e conhece bem as dificuldades do produtor para melhor desempenho na limpeza de áreas. Eu, como agricultor, eu vi a necessidade desse equipamento, do triturador. Então foi através dessa ideia que nós tivemos para facilitar o serviço nosso, que nós colocamos ela em teste, fabricamos e hoje está no mercado nacional. Ele tritura e a matéria orgânica incorpora. Veja bem a quantidade de massa que é colocada no solo. Isso é um grande negócio. O agricultor só ganha. Por isso que nós criamos esse equipamento, pensando desse lado, pensando em ajudar o agricultor. E é esse novo conceito que vem mudando o cenário para produtores que atuam em diversos segmentos da agropecuária. É o caso dos irmãos Moscardini, que há quase meio século produzem café em Franca, na região da Alta Mogiana, no estado de São Paulo. Eles encontraram na TritoCap a solução para dar maior celeridade na erradicação de pés de café que não produzem mais. Já faz 3 anos que a gente
utiliza esse equipamento para poder fazer a renovação das lavouras e sempre vem dando bons resultados, porque além da gente evitar a queima, que é muito prejudicial ao meio ambiente, esse equipamento deixa uma gama muito grande de matéria orgânica na terra, que isso é muito benéfico para o solo, né, para a vida do solo, e por isso a gente adotou este equipamento para poder estar fazendo este trabalho. Outros equipamentos não conseguiram fazer o serviço que ela está fazendo aqui para nós, na nossa região. Então, por esse motivo, nós estamos utilizando ela para poder fazer a renovação das nossas áreas. Estamos muito satisfeitos e pretendemos, além desse equipamento, outros equipamentos da empresa, as trinchas menores também, para fazer o serviço do café em geral. O Tritucap aqui na Alta Mogiana se identificou muito nessa área. Temos a maioria dos clientes de cafeicultores aqui na Alta Mogiana pela demanda de renovação de cafezais, evitando o uso de queimadas e também agregando toda a parte de matéria orgânica ao solo. Essa parte agronômica, todos os clientes veem como uma vantagem e também pela mecanização hoje de toda a cafeicultura, que a gente está vendo toda essa demanda de equipamentos mais robustos, porque o café não é uma planta muito frágil, extremamente robusta, precisamos de equipamentos que conseguem fazer o serviço e com baixa manutenção. Na cana-de-açúcar, o equipamento também mostra eficiência, rapidez e muita economia. Trabalho que transforma em satisfação para o proprietário da Fazenda São José, em Ribeirão Preto. Eu vi esse equipamento trabalhando, achei assim fantástico o que eu assisti em algumas culturas, algodão, citros, eucalipto. Eu falei, meu Deus, eu preciso conhecer esse equipamento. Eles trouxeram o equipamento aqui na fazenda e uma surpresa absurda, é um equipamento que eu acho que todo proprietário rural tem que ter. Para quê? Para qualquer tipo de limpeza. Eu já usei aqui na cana-de-açúcar, já usei em pastagem, então é um equipamento excepcional que eu recomendo para todo o produtor. Bem diferente de outras máquinas, a Tritucap está em acordo com as questões ambientais, pois ajuda na fixação de matéria orgânica no solo. A gente sabe que o produtor tem muita dificuldade em relação às queimadas, né? Você está perdendo toda aquela parte de matéria orgânica que você poderia estar aproveitando no solo e colocando fogo, prejudicando o meio ambiente, né? Com fumaça. Isso aí agride a camada de ozônio. E o Tritucap vem auxiliar o produtor a ajudá-lo a triturar toda essa parte que ele já fez a limpeza em montes ou a parte até em pé, que ele quer fazer uma limpeza ali, colocar um gado ou colocar uma lavoura, né, uma futura lavoura. E o Tritucap vem para auxiliar com a tomada de redução de custo operacional e também agregando fertilidade ao solo e melhorando as qualidades químicas, físicas e biológicas do solo. A Conect Leilões foi uma das parceiras do SBA em 2020 e em 2021 vai estar presente nas nossas lentes, direto de Londrina, no Paraná. E claro, para marcar sua presença aqui no ano de 2020, deixa sua mensagem de final de ano para você. Vamos para mais um rápido intervalo comercial, mais uma oportunidade você tem para participar com a gente aqui pelo 99863-1001. No próximo bloco nós vamos acompanhar um balanço feito pelo presidente da Abra Leite, o Geraldo Borges, sobre o setor leiteiro em 2021, em 2020 e os desafios para 2021. Fica por aí, eu volto já.
8 horas 11 minutos, estamos de volta e a gente abre esse bloco agora falando sobre leite, porque os produtores de leite conseguiram um aumento de 3% no preço do litro do produto neste mês no Rio Grande do Sul. Uma boa notícia para o setor, que enfrentou uma estiagem prolongada e a queda da comercialização causada pela suspensão das aulas na rede pública de ensino por causa da pandemia. Mas a situação merece maior atenção também devido à nova possibilidade de falta de chuvas e ao fim do auxílio emergencial. Como explica Rodrigo Rizzo, ele que é presidente do conselho que reúne produtores e as indústrias de leite no Rio Grande do Sul. No geral, para a indústria, para os produtores e para o mercado como um todo, o patamar de preços mais elevados é interessante, mas nós devemos cuidar muito, porque preço elevado não significa margem de lucro. Nós tivemos aí ao longo deste ano de 2020 uma elevação significativa nos custos de produção, sobretudo para os produtores do Rio Grande do Sul, que enfrentaram no início do ano uma seca, estamos passando pela pandemia e enfrentando esta nova seca no final deste ano. Ainda falando em atividade leiteira, a Associação Brasileira dos Produtores de Leite tem intermediado negociações entre o setor leiteiro e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para tentar minimizar os impactos causados pelo alto preço dos insumos. A Berenice Leite, nossa repórter em Brasília, conversou com o presidente da Abraleite, que fez um balanço desse ano de 2020. O setor leiteiro enfrentou dificuldades neste ano de 2020, principalmente nesses últimos meses do ano. A alta dos insumos e também o aumento das importações de lácteos estão inviabilizando a pecuária leiteira nacional. Para 2021, a Associação Brasileira dos Produtores de Leite conta com o apoio do governo federal para trazer soluções que minimizem os prejuízos do setor. Sobre esse assunto, conversamos com o presidente reeleito da Abraleite, Geraldo Borges. 2020 é um ano complicado, né? Realmente um ano que passou por nossas vidas e não só na nossa atividade de pecuária leiteira, né, da cadeia produtiva do leite, mas em todas as atividades e para toda a sociedade brasileira e para o mundo inteiro, né? Passou em nossas vidas aí, deixando alguns resquícios, né? Nós tivemos momentos difíceis, né? Com perdas de vidas humanas, de pessoas, parentes, amigos, uma pandemia que ainda não acabou, nós não sabemos ainda a perspectiva de quando ela acabará, se a vacinação funcionará e até quando estará resolvido esse problema, e com certeza trouxe impactos negativos durante o ano de 2020, mas também a gente soube se defender, a nossa cadeia produtiva, as entidades do setor, como é o caso da Abraleite, trabalharam afinco para que a solução fosse dada junto, principalmente ao governo federal, mas também aos governos estaduais, trabalhando para que funcionasse, para que o agro não parasse. A gente sempre falou que o agro não para, mas o agro depende também, por exemplo, do setor de transportes, né? Então a gente precisava, desde o início da pandemia, que tudo isso funcionasse, que a cadeia como um todo funcionasse e que chegasse à ponta, ou seja, chegassem os alimentos à mesa do consumidor. Então nós tivemos muitas lições, né? Não só em 2020, mas na crise lá na época da paralisação dos caminhoneiros. A Abraleite, essa entidade tão jovem, vivenciou nos seus únicos 3 anos de vida 2 momentos super difíceis, né? Super difíceis, que foram a paralisação dos caminhoneiros e a Covid agora em 2020, né? Essa crise enorme que pareceu para nós uma terceira guerra mundial. Os produtores de leite enfrentaram um aumento dos insumos, né? Isso acabou gerando um prejuízo para o setor produtivo. Sim, esse é um grande problema, um grave problema que a nossa cadeia está vivendo, não só a nossa, como outras cadeias de produção de proteína animal, mas a nossa sofre mais, porque nós não temos as exportações, como é o caso das carnes, né, suínas, de aves, é o caso dos ovos, é o caso da carne bovina, que utilizam os insumos, né, os grãos, né, milho e soja em alta escala, como nós os utilizamos no leite, mas eles têm a válvula de escape da exportação, que também traz um maior retorno para essas cadeias. Nós não temos e sofremos muito mais. Questão da eleição, como é que foi ontem lá a Assembleia? Nós tivemos uma eleição muito boa, ficamos muito contentes, porque a chapa que foi eleita, parte das pessoas já eram dessa primeira gestão, lembrando que a entidade é super nova, é o segundo mandato da entidade, né? Fomos reconduzidos, inclusive uma eleição bastante disputada, com bastante pessoas presentes de todos os estados representando o Brasil.
e virtualmente, né, logicamente no momento que nós estamos vivendo, uma eleição através de uma plataforma digital, mas ficamos muito contentes com a própria Assembleia elegendo por aclamação essa diretoria que assume agora em 2021 por mais 3 anos. Estaremos firmes trabalhando pela nossa cadeia produtiva do leite, com um destaque maior ao nosso produtor de leite, e fazendo aquilo que é necessário, principalmente aqui em Brasília, junto aos 3 poderes, para que o nosso cenário melhore, para que melhore cada vez mais para essa nossa classe produtora e para essa nossa cadeia produtiva do leite. De Brasília, Berenice Leite. Pressionado pelas restrições de circulação impostas pela pandemia do Covid-19, o consumidor ficou em casa. O fechamento e as limitações impostas a bares, restaurantes, lanchonetes e padarias estimulou a preparação de refeições em casa e, ao mesmo tempo, uma alteração dos hábitos de consumo e alimentação. E os produtos mais sofisticados à base de leite tiveram um aumento de consumo, como constatava logo em abril e maio deste ano o Observatório do Consumidor da Embrapa Gado de Leite de Juiz de Fora, lá em Minas Gerais. Cada vez mais em casa, o consumidor comprou mais queijos especiais, iogurtes e sorvetes, numa alteração de hábito alimentar que já se esperava e que veio para ficar, é o que diz a pesquisadora Kênia Siqueira. A exigência do consumidor aumentou e o pecuarista de leite deve estar alerta para atender essas mudanças. Acompanhe o que diz a Kênia. O comportamento do consumidor muda durante a pandemia porque deixa de usar o chamado food service, ou seja, restaurantes, diminui, lógico, o consumo fora de casa e volta esse consumo para dentro dos lares. Quem acompanha isso no setor de lácteos são pesquisadores da Embrapa Gado de Leite, lá de Juiz de Fora. E quem trabalha diretamente ligado a essas pesquisas, que você vai saber agora detalhes, é Kênia Siqueira, lá de Juiz de Fora, que vai explicar o que ocorre com o consumidor durante a pandemia. Obrigado por ter recebido o nosso convite, Kênia. Vamos explicar o que acontece durante a pandemia. Há uma forte mudança de hábito em geral nas famílias, não? Olá, Walter, é um prazer para mim estar aqui, tá? Muito bom estar falando aí com você. Então, o que a gente observou, né, nas nossas pesquisas durante essa pandemia é que realmente está havendo uma mudança de hábitos do consumidor brasileiro, né, relacionado com o consumo de leite e derivados. A gente tem acompanhado isso desde o início do período de quarentena, né, lá no meados de março, e vimos algumas mudanças, sim, né? A gente observou aumento de consumo de alguns derivados lácteos, né? Os queijos, principalmente. A gente observou aumento de consumo de produtos indulgentes, que são aqueles produtos em que a pessoa consome muito por causa do prazer, né, que eles proporcionam. São produtos mais saborosos, como, por exemplo, o leite condensado, o doce de leite, sorvete, porque as pessoas estão confinadas dentro de casa, né, então buscam o prazer pela alimentação. Agora, essa mudança veio para ficar ou ela termina, vamos dizer, essa mudança no consumo muda com a retomada da economia? Pós-pandemia, isso continua? Então, algumas coisas devem continuar, sim. A gente tem monitorado, né, o consumidor através das redes sociais, né, ao longo de a cada semana a gente tem feito um acompanhamento e aí a gente observa que algumas coisas assim estão voltando ao normal, mas alguns comportamentos devem permanecer. Ou seja, as pessoas começaram a fazer muitas receitas dentro de casa durante esse período. Elas não vão fazer tantas receitas mais quando retomarem as suas atividades, né? Mas algumas coisas devem continuar assim. As pessoas aprenderam a consumir alguns tipos de queijo, né? Queijos especiais, e aí devem continuar consumindo, talvez não na mesma quantidade que durante a pandemia, né? Principalmente se a gente tiver uma queda na renda, né, porque esses produtos são muito afetados pela renda, né, o consumo deles é muito afetado pela renda, mas o que a gente observou é que o brasileiro aprendeu, né, a consumir alguns derivados do leite aí, e isso deve se perpetuar. Bom, é um grupo de pesquisadores, né? Temos um grupo de pesquisadores, a Kênia faz parte desse grupo, trabalha liderando essa pesquisa. Agora eu pergunto,
Como vocês apuram isso? Porque me parece que você conseguiu apurar mudança de hábito antes mesmo das indústrias de produtos lácteos, não? Isso. Na verdade, a gente fez 2 pesquisas, né? A gente fez uma pesquisa diretamente com o consumidor, né? Um questionário que foi distribuído aí por todo o Brasil, aí, né? Um questionário online. E aí as pessoas responderam com relação aos hábitos de consumo. E aí a gente está fazendo também, né? Uma pesquisa pelas redes sociais, monitorando as conversas com relação aos derivados do leite. E aí a gente conseguiu, né, lá em abril, maio, a gente conseguiu antecipar aí, né, esse aumento do consumo de queijo. Até na época algumas pessoas do setor questionaram, mas depois, né, observaram que realmente estava tendo aquele aumento de consumo. E aí agora também a gente continua monitorando isso aí e a gente tem visto assim, né, alguma tendência de voltar àquela normalidade. Mas, como eu disse, né, alguns hábitos adquiridos, eles devem ser mantidos. Para o produtor, o pecuarista que trabalha com leite, que está lá no campo, o que você diria com essa mudança de hábito do consumidor? Isso vai interferir na vida dele? Com certeza interfere, porque hoje em dia, né, quem manda, né, na cadeia produtiva é o consumidor. Então, a gente entender os hábitos desse consumidor, a gente entender o que ele quer, né, se ele quer produtos de qualidade, se ele busca saudabilidade, sustentabilidade. Então, isso é importante para toda a cadeia, né? E em especial para o produtor, né? Ele tem que saber o que o consumidor quer para ele poder oferecer, né, o produto de acordo com a demanda. Pelo que você apurou na sua pesquisa, a mudança de hábito trouxe para o consumidor perspectivas de agora adquirir produtos mais caros, iogurtes, queijos diferenciados. O produtor deve estar atento a esse mercado a partir de agora? O leite deve ter uma qualidade superior, já que o consumidor exige produtos melhores? Ah, sim. Essa demanda do consumidor por produtos, né, de maior qualidade, que tragam mais benefícios, né, à saúde, ao seu bem-estar, essa demanda ela já vinha, né, há algum tempo. E ela ficou fortalecida, né, durante a pandemia. A gente vê uma busca aí do consumidor, né, por produtos que tragam mais benefícios, que tenham uma qualidade melhor, né. Ele busca, né, nos produtos mais atributos, né. Então a gente tem agora nichos de consumidores que só compram produtos especiais hoje em dia, né, produtos diferenciados que apresentam uma qualidade melhor. Bom, você acaba de ouvir Kênia Siqueira, que acompanha a evolução do costume, né, das mudanças dos hábitos dos consumidores em relação a produtos lácteos. Há uma mudança, Kênia já constatou isso com a sua equipe. É um trabalho que envolve muitos pesquisadores, não, Kênia? Sim, a gente tem uma equipe, né, dentro da Embrapa, Gado de Leite, e a gente está atuando também junto com professores da Universidade Federal de Juiz de Fora e do Instituto IF Sudeste. Né? Isso é um projeto que começou há cerca de um ano, que a gente começou analisando aí os queijos artesanais do Brasil, né? A gente começou essa pesquisa com os queijos artesanais e agora está expandindo aí para outros derivados do leite. Bom, você tem aí, produtor, informações novas chegando agora em relação ao mercado de produtos lácteos, produtos que hoje são consumidos diferentemente do que eram antes, né? Que fique bem claro. É uma pesquisa que não é quantitativa, é bom explicar isso, né, Kênia? É uma pesquisa qualitativa. A avaliação é feita com base na opinião do consumidor e o que se percebe pelas redes sociais. Portanto, antecipando mudança de costume. Resumindo, é isso.
Exatamente, é isso mesmo. A gente não consegue quantificar valores, né, do consumo, mas a gente consegue ver a mudança de interesse do consumidor, a mudança de preferência dele, né, por um produto ou por outro, as características, né, associadas com aquele produto que ele gosta, que eles comentam nas redes sociais, e aí com isso a gente consegue acompanhar aí, né, esse perfil do consumidor e essas tendências de mercado. Bom, agradeço mais uma vez Kênia Siqueira, da Embrapa Gado de Leite, lá de Juiz de Fora. Produtor, você que trabalha com pecuária de leite, de olho na mudança de hábitos de consumo, porque isso pode exigir mudanças também na sua propriedade. Passamos o recado, não, Kênia? Sim, passamos. Agradeço mais uma vez a entrevista de Kênia Siqueira, Walter Puga Júnior de São Paulo, para o SBA. Obrigado, Walter. Obrigado, Kênia, também. Bom, essa edição do Bom Dia Produtor está ficando por aqui. Quero lembrar você que a gente continua aqui durante todo o dia trazendo informações para você também pelo nosso portal na internet, o sba1.com, onde você pode ficar por dentro aí de todas as informações da nossa programação e também sobre o agronegócio. Vale a pena você dar um pulinho também nas nossas mídias sociais, tanto no Instagram, bem como no canal do Boi lá no Facebook. Tem sempre conteúdo muito bacana esperando por você. E no mais, eu deixo aqui um abraço apertado para você, eu desejo de uma segunda-feira abençoadíssima, uma semana também show de bola. Amanhã a gente está junto a partir das 7 horas com mais uma edição do Bom Dia Produtor, mas hoje ainda espero encontrar você daqui a pouco, a partir do 12h10, em mais uma edição do Agricultura BR. Até mais tarde. Tchau, tchau.